A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo o meu parça, o meu amigo de Mike, Max apresentador. Salve, salve, simpatia! Fala, minha irmã, minha parceira! Sou eu mesmo, Max apresentador, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Sopro dos Deuses, os Ancestrais do Amanhã. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Fábio Cabral. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Tudo em paz? Opa, tudo em paz. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Estou muito honrado, estou muito satisfeito de participar desse tão prestigiado programa, né? E principalmente para falar de uma obra minha que eu espero que seja bastante esclarecedor para todo mundo, né? Essa questão da literatura voltada mais para os orixás, né? Literatura fantástica, afrocentrada, né? Que é o que eu faço, né? E que seja um bom papo para todo mundo. Sensacional, gente! E temos mais um companheiro nesse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu estou falando do nosso jornalista, catedrático e leitor atento, o meu amigo Juca Guimarães. Salve, salve, Juca! Salve, Paloma! Axé, Max! Axé, Fábio! Eu estou bem contente porque quando a gente fala de literatura negra, né, geralmente a gente fala mais de política, questões sociais, a gente não está muito focado em religião, né, principalmente a nossa ancestralidade religiosa, a potência que é a religião para nós, pessoas negras, independente do que a gente acredita ou não, mas é importante ter essa religiosidade dentro da gente. E o Fábio Cabral, ele é um romancista, um grande escritor, que conseguiu fazer um livro que eu considero um livro espetacular. Por quê? É uma obra grandiosa, muito rica em detalhes e informações, que ao todo preenche muito a imaginação do leitor. Mesmo que não seja ambientado com a história, com a cosmovisão dos orixás, consegue entrar na história do Fábio e se enriquecer muito com os detalhes que ele traz pra gente e, inclusive, aprender muita coisa. É um livro que é uma ficção, traz uma obra que nos remete a um universo muito imaginativo e muito cheio de aventura. Acho que a ação é constante, mas que também traz, para quem precisa e busca informações, muito conteúdo interessantíssimo sobre as nossas religiões de matriz africana. Então, é um livro maravilhoso. Eu tenho muitas dúvidas sobre o livro, né? E principalmente sobre o Fábio, porque ele é um cara que tem uma vivência nas regiões mais a matriz africana e na literatura. Fábio, eu queria começar perguntando para você o seguinte: como surgiu a ideia de você criar esse universo dos orixás numa visão épica, né, grandiosa, de aventura? Isso acontece por causa da minha criação, né? Desde pequeno, meu pai mostrou gibi do Homem-Aranha, gibi dos X-Men, né? Que se tornou meu grupo favorito já desde a infância, sendo a Tempestade minha heroína favorita entre homens e mulheres desde muito cedo. E o que acontece é que eu também fui atraído para o universo da fantasia, da magia, do RPG também desde muito cedo. Sempre foram meus desenhos favoritos, os desenhos tipo Caverna do Dragão e semelhantes. E aí partir para o RPG foi um pulo. Sempre foi o meu gênero favorito, né? A fantasia. Então eu sempre fui fascinado nesse universo, né, nessa magnitude imaginativa. E a questão dos orixás do candomblé é porque a minha família também faz parte do candomblé há muito tempo, mas eu entrei no candomblé só adulto, né, eu acompanhava só de longe. Então, para mim, pareceu natural. Por quê? Porque nos livros de RPG que eu tenho, né, eu tenho, sei lá, 1 milhão de livros de capa dura de RPG, o que acontece? A inspiração ali por detrás dessas aventuras, dessas histórias, geralmente reside
nas mitologias europeias, geralmente mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia grega. E isso, para mim, nunca fez muito sentido. Por que eu faria uma história, uma aventura, né, uma literatura baseada em deuses que não se parecem comigo, baseada em mitologias que não dialogam comigo? Isso desde criança. Porque eu tive uma criação negra, né? Desde o berço. Eu nunca tive dúvidas, eu sou negro, eu não sou. Eu sei que muitas pessoas negras enfrentam isso no Brasil, né? Mas eu fui criado por pai e mãe conscientes, né? De negritude, de raça, né? Então eu tive esses conceitos aprendidos dentro de casa desde muito cedo. Por isso que eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse um universo negro, que não fosse um universo que se parecesse comigo. Eu sei de relatos de pessoas que não são homens brancos, como, por exemplo, homens negros, mulheres brancas, cujo primeiro protagonista do seu primeiro livro ou sua primeira tentativa de livro era um homem branco, porque as pessoas estão acostumadas a isso, bem isso. E, Fábio, para mim, o mais fascinante na sua obra é a escolha da narrativa e do seu personagem narrador, que é a Inca, que é uma mulher que tem, além de ser personagem narradora da sua história, da trama, né, também é fundamental no enredo. Então, e ela também tem uma consciência bem-humorada que traz para o seu livro um jogo em que você está dentro do jogo, praticamente participando da aventura, com uma consciência muito sagaz e bem-humorada dos outros personagens também. Então, acho que essa sua percepção de introduzir o leitor de forma tão presente, tão próxima da aventura, traz para o livro uma força, uma potência muito grande de participação, né? A ação é muito forte. A Inca foi o seguinte, foi uma experimentação, foi resultado de uma experimentação que eu fiz num livro anterior, que foi o Blogueiro Bruxo das Redes Sobrenaturais, que foi publicado em 2021. Nesse livro, o narrador ou narradora, eu não vou falar muito para não ter spoiler, mas é uma personagem do livro, né, que ela também faz esse tipo de comentário, meio jocosa, e depois ela só é revelada o que ela é mais pro meio do livro, pro final, né? Então não vou falar só para não dar um spoiler. E a partir daí, eu experimentei, porque eu gosto de experimentar coisas diferentes, né? No meu primeiro livro, o Ritos de Passagem, de 2014, eu fiz aquele narrador tradicional, padrão, onipresente, enfim. Só que isso é meio, sei lá, né? Vou tentar fazer uma coisa diferente. Mas aí no A Cientista Guerreira do Facão Furioso, 2019, eu fiz em primeira pessoa, né? Fiz uma aventura mais tradicional em primeira pessoa. E aí, nesse do Blogueiro Bruxo das Redes Sobrenaturais, eu fiz uma narradora que pertence à história. E aí, como eu gostei dessa experimentação, resolvi levar isso para o Sopro dos Deuses, né? Sendo uma personagem que é, como você disse, fundamental, que carrega vários mistérios, né? E na verdade, o que ela eu não posso falar por questões de spoiler, né? Que ela vai continuar com esse papel importantíssimo nos próximos livros. Como toda grande saga da ficção, né? A gente já vê que um cheiro aí, quando lê o seu livro, já percebe que a história termina, mas não acaba, assim. Você tem lá a aventura do Caim, da Ainá, que são os personagens principais. Inclusive, eu acho que isso é outro ponto muito forte do seu livro, é que a gente se identifica com um ou com o outro, tem alguns momentos com os dois, e também discorda deles. É tão humano e tão próximo a sua construção, tanto da Ainá, que é uma princesa, quanto o Caim, que é a Bian. Para quem não sabe, a Bian é o cara que faz tudo, o cara que está na base da hierarquia do Ilê, né, do terreiro, que na verdade são pessoas opostas, né? Um é a princesa e outro é o soldado raso, digamos assim, mas que na história crescem e desenvolvem espaços centrais, né? Você teve esse cuidado de achar, eu vou pegar personagens que vão trazer para o leitor esse confronto, conflito, admiração e afastamento? Você pensou muito nisso também? Na verdade não é um processo tão consciente assim. O que é consciente para mim é fazer personagens humanos dentro da fantasia, porque isso sempre foi uma bronca minha, porque eu gosto muito de literatura de fantasia, ao mesmo tempo que eu detesto, porque os personagens são mais alegorias, são mais plot device de uma história maior, né? Parece que o objetivo dos escritores de fantasia é apresentar o seu mundo mágico, lindo, fantástico. Eu também queria,
entendeu? Eu queria apresentar mais do mundo, só que se eu fizer isso, acaba sacrificando os personagens. Então, ao invés de apresentar o mundo inteiro, o mundo fantástico que eu criei em toda essa glória e magnitude, eu apresento, né, da forma que é possível, mas o que acontece é que para mim, o principal é a história, acima de tudo. A história tem primazia sobre tudo, né? A história ela domina toda a narrativa. E abaixo da história tem os personagens. E para mim, os personagens têm que ser seres humanos. Não estou falando seres humanos, não é só porque você vive num mundo em que tem ilhas flutuantes, em que as pessoas soltam bola de fogo pelas mãos e voam, e eles não estão lidando com seres humanos ali. Então, eu não escrevo com a intenção de que as pessoas necessariamente se identifiquem. Eu escrevo personagens humanos porque eu sei que elas vão se identificar. Fábio, me fala uma coisa, cara. Caim, a pronúncia Caim, é do Yorubá, que eu dei uma pesquisada, e que significa criança muito desejada, muito aguardada. E a gente tem o Caim, trazendo ali na questão para os cristãos, para quem é cristão, que não é meu caso, da Bíblia, né? Você fez essa brincadeira proposital ou você foi direto Caim porque o significado em Yorubá quer dizer criança aguardada, desejada? Eu fui direto para o significado principal, não tem nenhuma brincadeira aí não com o cristianismo, porque eu também não sou cristão. Todo respeito aí quem é cristão, tudo tranquilo, né? Eu sabia que ia ter essa questão, né? Mas é porque é um nome que soa bonito, né? Tem um significado bonito, soa bonito, né? É o nome que eu daria para um filho, né? Se um dia eu tiver vou dar o nome de Caim, porque é isso, né? A criança é muito esperada, entendeu? Então... boa. E eu acho que tem uma potência no seu livro, que é o combate ao racismo religioso e a intolerância religiosa. Porque a base da intolerância é a ignorância e a mistificação ruim, né, pejorativa das histórias. E sempre se conta as histórias de tanto o candomblé quanto da Umbanda ou qualquer outra religião de matriz africana como algo muito ruim, muito maligno, né? E o seu livro mostra nesse universo todo o que realmente acontece, o que realmente é. Eu acho que quando você traça com detalhes e com muita franqueza o que é um Ilê, como são as hierarquias, quem faz o quê, mostra que é uma religião que tem uma história, tem lá seus mitos, suas idiosincrasias, como todas as suas religiões têm. Você tira muito do medo que as pessoas têm. Isso eu acho muito bacana. Então, porque assim, eu faço parte do candomblé faz muitos anos, né? Eu sou iniciado há muitos anos também. Para mim pareceu natural que eu fizesse sobre isso. Tem essa questão, né, do combate, intolerância religiosa e tudo mais. No fundo, assim, eu me preocupo com isso ao mesmo tempo que não, no sentido que quando eu vou escrever o livro, né? Porque quando eu escrevo o livro, o que acontece? Como quem conhece, né, quem conhece sabe. Quem conhece vai perceber ali o que eu fiz. É que nos livros anteriores, eu imaginei terreiros como se fossem megacorporações, sabe? Nesse livro, eu imaginei terreiros, a estrutura do terreiro, como se fossem reinos mágicos, né? Como é que seria se um terreiro fosse um grande reino mágico, entendeu? Aí a Lorixá seria a rainha do grande reino, sabe? E aí os cargos seriam de acordo com a hierarquia, sabe? A nobreza seriam os ebomes, né? A classe média seriam os iaôs, né? E o povão seriam os abiães, né? E aí tem os cargos de ebome também, que determina também cargos de realeza, por exemplo, sabe? É claro que a gente tem a questão do segredo, que o segredo também, que o pessoal acha que, meu Deus, uma coisa terrível, sinistra. Não tem nada de sinistro no segredo. A questão é que o segredo no candomblé, nas religiões de matriz africana, fazem parte do sistema mágico, né? Se você revelar, mesmo que seja uma bobagem, aparentemente uma bobagem, se você revelar, perde a magia. Então, eu revelei ali só o que eu poderia revelar, né? E muita coisa só vai saber quem fizer parte da religião, né? E bem como você disse, não precisa fazer parte da religião para ler o livro. Afinal, a vida inteira eu li um monte de livros de deuses nórdicos, deuses gregos, até deuses cristãos, né? Enfim, e nunca fiz parte dessas religiões, entendi tudo. É só ler. Você gosta de ler história de fantasia? Ou você é uma pessoa preta, ou uma pessoa branca que gosta de saber de negritude, quer ler uma coisa diferente, quer ler uma fantasia diferente? Lê meu livro. Mas eu não sei nada. Não precisa saber. Tem glossário lá no final do livro.
Tá tranquilo, é só ler. Muito bom, Fábio. E para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Fábio Cabral sobre seu livro Sopro dos Deuses, Os Ancestrais do Amanhã. E aí já quero emendar uma pergunta para você, meu querido. Primeiro que eu adorei esse jeito que você escreveu esse reino, o jeito que você passou para a gente agora, acabou de passar essa informação para a gente, como que seria essa hierarquia. E eu acho que isso acontece, irmão. Eu acho que isso realmente acontece. Existem muitos terreiros que são desse formato. Eu sou iniciado em Ifá e lá com o Baba King, eu me sinto assim. Eu ainda não fui para a África, né? Eu ainda não fui para a África do Sul, na verdade, não fui para a Nigéria, né? Ainda não fui lá para a Nigéria, para a África do Sul, já fui, mas ainda não fui lá. Mas quando eu estou em Mongaguá, que é a principal nossa casa lá, eu me sinto exatamente do jeito que você está falando. E a gente segue a hierarquia do jeito que tem que ser. Eu acho que isso... Você, no livro você deixa isso tudo muito bem transparente, e eu acho que todos os autores e autoras pretas também não devem se preocupar. Acho que isso que você passou é muito importante, sabe, Fábio? A gente tem que escrever de acordo com os nossos ensinamentos, com o que nós aprendemos, escrever e sem olhar a quem. Diga lá, Paloma. Ô, Fábio, eu tô aqui encantada, tô mais ouvinte, observando e aprendendo muito, inclusive essa questão que você trouxe sobre a palavra Caim junto com o Max, é um aprendizado incrível para quem está chegando, né, escutando esse episódio. Para mim, de fato, é um aprendizado, mas me chamou muito a atenção quando você fez a introdução, né, das suas referências sobre a tempestade, que de fato, assim como você falou que não tem identificação com quase nada da cultura pop, eu também tive muita dificuldade com Barbie, com bonecas quase todas com aquele cabelinho amarelo. Sempre me perguntei por que nunca teve uma Paquita preta. E aí tive que buscar na cultura pop internacional coisas que me identificassem. E, de fato, a Tempestade também me fez criar essa identificação, além de sitcoms, né, de famílias de classe média pretas lá dos Estados Unidos. Você acha que, em algum momento, a Tempestade emula algum orixá, alguma referência de matriz africana? Talvez isso pode ter te chamado para essa identificação dessa personagem de X-Men? Que na época da Tempestade eu não conhecia nada de orixá, não sabia nada de orixá, né? O pessoal costuma fazer a analogia dela com Yansan, né? Que é a analogia óbvia. Quando criaram, né, a Tempestade foi criada por homens brancos, né? Eu duvido que eles tenham tido esse tipo de referência. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho muito difícil. É porque eu ia emendar com mais uma dúvida em relação ao Pantera Negra. Não sei vocês, mas quando eu assisti no cinema em 2018, eu chorei. Foi a primeira vez que eu vi um filme preto, com gente preta, empoderada, trazendo a humanidade, mas também o lúdico e os poderes sobrenaturais da inteligência, da ancestralidade, enfim. Queria saber de você e dos rapazes se esse lugar mexeu com vocês também. Mexeu também. Por um lado, eu fui um pouco triste porque o Wakanda é tipo uma ilha preta no Mar Branco, né, que é o universo cinematográfico da Marvel, né? Eu não sou super fã de Wakanda por vários motivos, que eu não vou discorrer aqui, mas, por outro lado, sim, também não tem como dizer que o filme não impactou, né? Foi um grande fenômeno cultural, realmente. Impactou muito, né? Principalmente ver a força das mulheres negras ali, que elas que foram as protagonistas reais. Eu acho que o Pantera Negra 2 é melhor do que o primeiro. Ele não teve tanta repercussão, mas como história, como personagem, como criação, eu achei o Pantera Negra 2 muito melhor. E, Fábio, geralmente, o que aconteceu também no Pantera Negra é que eles estão seguindo no audiovisual, no cinema, uma tendência que está na literatura, porque o afrofuturismo, a ideia de fazer uma cultura de ficção, falando da potência da história negra, começou nos livros primeiro, né? Então, toda a potência do afrofuturismo, que depois explodiu no cinema, começa em literatura, com autores negros, né? Começa com autores negros. Na verdade, essa questão do afrofuturismo, porque foi um cara branco que criou esse nome, mas ele criou esse nome para explicar o que não precisava explicar, que era falar o que pessoas pretas já vinham fazendo na década de 60 até a década de 90, entendeu? Tanto na música, com o Sun Ra e o Parliament Funkadelic, quanto na literatura, com a Octavia Butler e outros autores. São só pessoas pretas fazendo a sua arte. E aí ele resolveu chamar de afrofuturismo. Eu cheguei a criar
na minha cabeça, né, escrevi, fiz no blog lá, 4 características que identificariam uma obra como afrofuturista. Mas na prática, o pessoal chama de afuturismo qualquer coisa que tenha um monte de preto, ou qualquer coisa que tenha um preto lá com a roupa prateada, pronto, isso é afuturismo, sabe? E quais são esses 4 pontos? Assim, fez sentido para mim, né? Protagonismo negro, né, que é o mais óbvio. Autoria negra, porque para mim não faz sentido, né? Se o afuturismo teoricamente fala sobre as questões negras, né? Dia a dia, as sensações, né? A luta negra, então teria que ser uma autoria negra, né? Enfim, na minha concepção. Narrativa de ficção científica ou fantasia, narrativa de ficção especulativa, no caso, né? Que é esse guarda-chuva, né? E a última característica, né, eu coloquei como afrocentricidade, mas aí outros botaram como narrativa que fala sobre negritude, para ser uma coisa mais ampla, né? Porque a afrocentricidade para mim faz mais sentido. E a afrocentricidade não é aquela coisa, casal afrocentrado, 2 pretos. Não. Para mim, não é isso, né? É a orientação ideológica mesmo, orientação intelectual afrocentrada mesmo, né? Por isso que, por exemplo, todos os meus livros, né, têm a mitologia dos orixás como centro da realidade. Não faz sentido, se não for isso, então por que eu estou fazendo história? Vou fazer um negócio baseado na mitologia cristã, na mitologia nórdica, botar um Thor preto. Pra mim, igual no filme do Thor. Tem um representar o Idris Elba. Tá, mas pra mim não faz. Fábio, que é um cara maravilhoso. Foi isso que eu queria dizer. Desculpa, gente, perdi o decor total, porque de fato a sua resposta foi genial em relação ao Thor preto. E Fábio, fala uma coisa que eu achei muito legal no seu livro, que você falou do glossário, que para quem tá lendo o livro e tem alguma dúvida, vai no finalzinho, consulta, tá tudo muito, muito explicado no glossário, termo por termo, é muito rico o seu glossário, né? Mas tem também lá uma explicação muito legal da ambientação, que é a contagem de tempo. Você explica como funciona o tempo, a semana de 4 dias, os meses, como funciona o ano lunar, que pra gente que vive no mundo ocidental, que hierarquizava com a colonização branca de 12 meses, o calendário solar, não passa despercebido. Foi assim, de pessoas pretas, foi apagado, sumiu a referência de tempo nossa. Fala aqui, gente, como que é o tempo da cultura negra que você explica no seu livro? Eu criei meses, né? Meses e semanas, né? Eu usei uma mistura do calendário Yorubá, que tem 4 dias, com o calendário lunar, que também era o que os Yorubás seguiam. Então eu usei esse calendário Yorubá, né? Porque para mim fazia sentido. Afinal, se é um novo mundo, são novas leis, são outras coisas, né? Tentei enegrecer o máximo possível o universo. E aí também para aproveitar que eu queria falar rapidamente sobre o sistema mágico, que eu finalmente realizei um sonho meu. É que em livros anteriores, né, meio que me vetaram, um terreiro que eu fazia parte lá, o pessoal meio que vetou. O que consiste esse sistema mágico, né? São 2 versões. Ou tem a magia dos rituais, né? Rituais que a gente faz mesmo, né? Que nesse caso, como é um mundo fantástico, né, esses rituais têm um efeito mais espetacular, né, mais vistoso, ou quando você entra no transe do orixá, que esse era o meu grande sonho. Quando você entra no transe do orixá, você ganha superpoderes fabulosos, você vira uma divindade mesmo, né? Eu vou falar uma coisa que tá logo no início do livro, né, não é nenhum spoiler, tá logo no início, quando tem um flashback, o Caim, né, junto com a mãe dele, eles estão lá no velho reino de Queto, aí ela vai pegar uma oferenda para oferecer no reino, e aí ela entra no transe do Oxóssi dela, né, e solta o Ilá, que é o grito do orixá, né, para a manifestação do orixá, para mostrar que ele está em terra, né, e aí solta aquele grito, os pássaros, uma revoada de pássaros se reúnem, né, para honrar, e aí ela no transe do orixá, né, virada no Oxóssi dela, ela pega aquele arco e flecha mágico, enorme, gigante, né, que é exagerado, que é afinal a fantasia, ela solta a flecha lá para cima e depois ela salta atrás da flecha e aí depois ela desce com um pássaro monstruoso que estava voando lá no espaço sideral. Porque é isso, o espaço sideral tem monstros lá que voam lá, ela acertou aquela flecha enorme naquele pássaro que estava voando no espaço sideral. E ela voou atrás da flecha, pegou o bicho e desceu com ele, com aquele pássaro enorme para ser oferenda, né? Então, só fala um pouco da magnitude dos poderes, né? Quem quiser saber mais, vai ver lá nos livros, né? Que é uma coisa bem exagerada, né?
épica de verdade, né? Porque, afinal, os orixás são deuses guerreiros, são deuses poderosos, tanto os homens quanto mulheres, né? As pessoas mostram de qualquer jeito, põem lá Exu como o negrinho lá da encruzilhada. Pelo amor de Deus, Exu é o princípio cósmico do universo, entendeu? É o princípio de dinamismo. Sem Exu não tem movimento no universo inteiro, entendeu? Não tem Exu, sem Exu não tem movimento, entendeu? Então, logo nesse livro, entendeu? Eu coloco Exu como o princípio do universo que já existia antes do próprio universo existir. E não, o deusinho menor, mensageiro, entendeu? Então, eu coloquei a minha visão ali. Por isso que eu não coloco orixás como protagonistas de história. Porque orixás, para mim, estão além, entendeu? Orixás são deuses de todo o universo. Que lindo. E lembrando, Fábio, que no Brasil tem 1,2 milhões de pessoas que seguem religiões de matriz africana. Isso dá 3 vezes a população inteira de Lisboa. Então, assim, a gente fala de um universo de pessoas do Brasil gigantesco, que é massacrado, perseguido, mas é resistente, né? E seu livro apoia isso. Acho isso bem bacana também. O papo tá uma delícia, mas antes de acabar, a gente tem um quadro aqui, Fábio, que é o Bate-Letra. A gente vai mandar uma pergunta, mas você tem que fazer de bate-pronto, fechado? Tá, então vamos lá. Defina o seu livro em uma palavra. Épico. Defina-se em uma palavra. Complexo. E qual a conexão entre essas palavras? Complicada? Mas como assim, Fábio? Complicada? Cara, aí eu vou ter que entrar numa vereda que, bom, eu tô dentro do espectro autista. E isso é maravilhoso e aterrador ao mesmo tempo, né? Isso define quem eu sou, ao mesmo tempo que não define nada. No sentido de que eu tenho essa imaginação por mim mesmo ou por causa do autismo? Porque eu vivo muito dentro de mim mesmo, porque eu tenho uma relação complicada com o mundo, né? Eu percebo várias complexidades em mim no sentido de, não que eu seja necessariamente complexo, e sim a relação com o mundo, com as pessoas, que é complexa. No caso, por exemplo, atualmente estou fazendo 2 terapias por semana, com 2 terapeutas diferentes, para poder manter a cabeça, entendeu, em dia. E, ao mesmo tempo, para mim, eu vivo muito dentro dos mundos da imaginação. Muito, muito mesmo. Estou sempre imaginando. Imaginação, assim, super fértil. Só que eu não posso ficar no mundo da imaginação para sempre, porque, afinal, eu vivo no mundo real, tenho que lidar com o mundo real. Sou um homem adulto, tenho que lidar com as coisas. Então, é por isso que eu falo que é épico e complicado ao mesmo tempo, né? Uma relação complicada com o mágico, com o fabuloso, né? Para mim, a vida deveria ser fabulosa, maravilhosa, entendeu? Para mim, magia deveria existir de verdade, a gente deveria estar voando. Mas não é assim que é a vida real. Ô, Fábio, queria muito agradecer você abrir pra gente o seu espectro autista, porque como você é um grande artista, talentoso, isso só vai servir para inspirar mais pessoas que são também do espectro autista, as mães, pais, porque eu acho que isso não nos define. Muito obrigada por ter essa generosidade de dividir com a gente essa sua neuroatipicidade. Dito isso, quero deixar de novo aqui o recado. Você que nos ouviu até aqui, fica o convite, leia o livro Sopro dos Deuses, Os Ancestrais do Amanhã. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta, não é mesmo, Juca? Para mim foi um prazer muito grande ler o livro do Fábio Cabral. Foi um livro que me trouxe informação, conhecimento e emoção. Acho que tudo na vida tem emoção. Ele trouxe muita emoção nesse livro. Então eu recomendo bastante a leitura. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo no coração, Fábio, Juca e Paloma. Nós somos o Letras Pretas. Agradeço, gente, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou Cabral Escreve, em todas as redes sociais. Cabral com K, Cabral Escreve, tudo junto. É só seguir lá. Abraço, gente. Valeu. A gente se encontra no próximo programa, no próximo episódio. Até lá. Tchau. Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.